Mas, irmãos, meus pais, vocês estão bem? Prontos para louvar o Senhor? Prontos para adorar com alegria, com exaltação? Marcelo? Estamos aí com a presença ilustre, com a visita do Marcelo, da conterrâneo nosso, aqui de Nova, Marcelo? Igreja presbiteriana de Marcelo mesmo, né? Eu pensei que eu tinha confundido, eu tenho um amigo confundido. Boa memória, né? Confunda, né? Marcelo está aí com a gente. Bom ter você conosco, Marcelo. Vamos orar, queridos. Vamos falar com Deus. Vamos louvar o Senhor em adoração. Deus Todo-Poderoso, Deus grande, Deus forte. Ô Pai, estamos mais uma vez aqui na Tua casa, celebrar o Teu santo nome, Deus. Estamos aqui, Pai, com os nossos corações rápidos em Te adorar, cantar louvores, exaltar o Senhor, declarar para o nosso sentimento de amor e gratidão a Ti, Pai. O povo se reúne essa noite, Deus, um só pensamento, Pai, um só sentimento, um só desejo. Que a Tua glória, que a Tua honra. Quero, Deus, nos colocar como Teus adoradores, como Teus filhos, ó Pai, em obediência ao Senhor. Pai querido, aceita a nossa adoração, aceita, Pai, cada manifestação aqui. Nós, como Teus filhos, faremos essa noite. Louvaremos o Senhor, Pai. Também, ó Deus, nos dispomos, nos colocamos nossos ouvidos prontos a ouvir aquilo que o Senhor tem a transmitir aos nossos corações. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Te adoramos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Te adoramos, Pai, porque o Senhor é fiel e justo. O Senhor tem seus ouvidos inclinados aos nossos corações. E o Senhor tem as suas mãos estendidas, cheias de graça e bondade sobre a vida de cada um dos Teus servos, Deus. Consagramos a Ti todo esse tempo. Consagramos a Ti, ó Deus, o que faremos aqui, Pai. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus, Deus, que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, algo que se fala muito, que a humanidade fala bastante, e que não é novidade. Não é novidade. Nós precisamos viver unidos. Nós precisamos viver unidos. O Senhor nos fez para viver em comunidade. Alguém que se isola. Certa vez eu estava em Itaipu, na praia, foi logo em 2020. Tem um rapaz que também entrou na igreja, chamado Ricardo Iparote, pescador. Ele falou comigo que existe um Senhor que mora em uma daquelas ilhas que nós vimos ali em Itaipu. Tem a Ilha Mãe e a Ilha Filha. Não sei se vocês conhecem por esse nome. E esse Senhor, ele reside já há bastante tempo naquela ilha. Quando você fala para alguém, uma pessoa se isolou numa ilha para morar sozinho, no mínimo você já pensa, camarada, tem algum problema. Não é isso que fala? Tem algum problema, depressão, alguma desilusão, porque nós somos feitos para viver em comunidade. Levítico, livro da lei, Levítico 19, abra aí, ou acesse a sua Bíblia, Levítico 19, verso 18. Nós vamos ver ali, logo no início do Antigo Testamento, a menção: não te virarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O Senhor nos fez, em primeiro lugar, para termos um relacionamento vertical. Eu e Deus. E eu e o meu próximo. O Senhor nos chama a ser relacionais. O Senhor nos fez para sermos pessoas que se relacionam e vivam
em uma interdependência. E a palavra de Deus nos fala acerca dessa verdade, o quanto isso é importante para nós. Portanto, queridos, viver em igreja, viver em comunhão, viver com o nosso coração amável, nos faz ser parecidos com Deus. E essa noite eu quero que você já entre nesse espírito, nessa verdade, de que como é bom estar aqui com você, como é bom estar aqui em comunhão, como é bom poder te ver, te abraçar, como é bom poder conversar, como é bom poder saber que tem pessoas que caminham junto conosco. Isso faz toda a diferença. Isso nos alimenta. Caminhar junto nos faz bem. E isso reflete Cristo em nós. Portanto, nós estamos aqui unidos para louvar o nosso Deus, o qual nós nos relacionamos individualmente e nos relacionamos em comunidade, comunitariamente. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez? Vamos mais uma vez adorar o nosso Deus, bendizer o nosso Deus em adoração, porque o nosso Deus merece toda a nossa adoração, toda a nossa devoção, todo o nosso amor. Martinha, fala para a gente, querida, por favor, oração de adoração e louvor ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pela sua presença em nossas vidas, Pai. Estamos aqui, Pai, para te adorar por tudo que o Senhor é na nossa vida, Pai. Pela sua grandeza, pela sua providência na vida de cada um, pelo o estar vivo de cada um, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Nós queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu quero te pedir, Pai, nos ajude a entender sua palavra hoje, nos ajude a te adorar como tem que ser, Pai. Não por nós mesmos, mas para aquilo que te agradece, aquilo que chegue no teu coração, de bom grado. Nos ajude, abra nossas mentes e nossos corações, para te adorar como tem que ser. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, louvado nome do Senhor. Te convido a estar de pé nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor, aquele que é digno de honra, glória e louvor, porque nós sabemos que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia.
exaltar, Senhor Jesus. Queremos declarar o teu poder. Queremos declarar a sua majestade. Queremos declarar, Senhor, que tu és todo poderoso, Pai. Que é tudo sobre o Senhor, ó Deus. Oh, Pai, o Senhor é o reino sobre nossas vidas. O Senhor reina sobre essa igreja. O Senhor reina sobre a nossa casa. O Senhor reina sobre a nossa família, Pai. Oh, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque você é o
Louvado seja Deus, queridos. Esse mês de espírito de adoração, vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas. Nos depositar aqui à frente, vamos participar dessa adoração, esse privilégio que nós, como cristãos, temos de poder contribuir ou transmitir ou demonstrar o nosso amor ao nosso Senhor. Também quero aproveitar esse momento para orar pela sua vida e também orar juntos, pedir a Deus misericórdia por nossas vidas, para nossas ações que muitas vezes não agradam ao Senhor, quando então cometemos pecado, quando então ofendemos ao nosso Deus. Eu convido você a fechar seus olhos e juntos orarmos. Deus querido, cheio de bondade, rico de misericórdia, de graça, ó Pai, não podemos e não queremos esconder a multidão de pecados que há em cada um de nós. Por isso, ó Deus, rogamos que o Senhor se faz presente, que habita em nós, solte o nosso coração, vê se há algum caminho mau. E endireita, Deus, o nosso caminhar, o nosso pensar, falar, nosso ouvir, o nosso olhar, em nome de Jesus, Pai. Consagramos-nos a Ti, limpa-nos, ó Deus, transtorna-nos, ó Pai, e educa-nos consoante a Tua palavra. Se há alguém, ó Deus, que está frio, morno na fé, está desanimado, anima esse meu irmão, essa minha irmã. Em nome de Jesus, leve a ele a alegria e a paz e a esperança que só o Senhor pode dar. Guarda, Pai, guarda a nossa boca, põe guarda, como diz a Tua palavra, em nossa boca. Põe guarda, Senhor, em nossa volta, Pai, para que não ofendamos o Senhor, não recaia sobre nós a glória. Rogamos em Teu Filho Jesus, que recebeu toda a ira, toda a maldição dos nossos pecados. Nos ajude, Pai, nos ajude a cada dia testemunhar o Teu amor, para a glória do Teu santo nome, Pai. Ó Deus, também nós aproveitamos esse tempo para consagrar a nossa oferta ao Senhor. Consagrar tudo que temos. Primeiro a vida, a nossa família, todo o nosso ser, a nossa casa, os talentos, dons, nossa vida financeira, tudo, ó Pai, nós consagramos ao Senhor. Aceita, Deus, é de coração. Nunca tire de nós a alegria de ofertar, de dizimar, de contribuir, Deus, com a Tua obra, e não nos deixe negar, Pai, a Tua palavra, quando então o Senhor nos manda trazer a casa do tesouro todo dízimo de oferta, e quando nós recolhemos, ó Deus, nós nos colocamos infiéis. Perdoa-nos, ó Pai, e continua fazendo o Teu povo fiel prosperar. A 10 por 1, Deus, em nome de Jesus. Tu és o Deus que sustenta em meio a toda recessão, em meio a toda inflação, corrupção, fraudes, em meio ao caos, Senhor. Não deixe o Teu povo desiludido, sem esperança. Por isso, Deus amado, continua sustentando a cada dia aquele que tem buscado o Senhor, o alívio para a sua alma, o descanso para a sua alma, aquele que confia em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, consagramos a Ti todos os dízimos e ofertas aqui, entregues e consagrados. Se com o Teu povo, com cada lar aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com alegria nessa noite? Aleluia!
Vamos orar pela vida das crianças. Vamos orar, criançada. Deus os abençoe ali. Deus fale o coração de vocês. Quero louvar ao Senhor pela vida da Florence e algumas irmãs, como a Bia, a Yasmin. Tem mais alguém? Florence. Que está de manhã, Florence, ajudando você? Bia e Yasmin, né? Tem ajudado, tem cuidado das crianças menores, aqui até seus 6 anos de idade. Deus abençoe grandemente Yasmin, Bia, Deus continue usando. Hoje cheguei ali, estava a Florence ali na mesa, com a criançada, servindo um lanchinho para eles pela manhã. Essa semana eu vou botar uma mesa ali em cima para você, tá bom, Florence? Tá bom, né? Uma mesa ali em cima. Vou colocar uma mesa para você, tem uma mesa ali, vou colocar, deixar uma mesa para você ali em cima. Vamos orar, queridos, pela vida das nossas crianças, abençoar as crianças. Priscila, Escandanani, Franco, vem cá, olha aqui por elas. Estão tão bonita hoje, de rosa, charme, não sei o nome disso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo time, Senhor, que se reuniu para cuidar das crianças, ó Pai. Que tu continue abençoando, Senhor, nutrindo, Senhor, a vida delas, Senhor, cada vez da tua mais, da tua palavra, nós possamos, Senhor, interceder por essas crianças. Que o coraçãozinho delas estejam preparados para receber mais uma vez a tua palavra, Senhor. Que elas possam crescer o conhecimento e estatura da tua palavra, Pai. E que elas possam ser sementes, Senhor, nas suas escolas, nas suas casas, em todos os lugares onde elas forem. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, a Flora se lembra aqui, se você quiser se voluntariar, se você quiser ser bênção na vida da igreja, na vida dessas crianças, ainda tem vaga, está necessitando de gente, né? Não só para os menores, mas também para a criançada. Rapidamente vou compartilhar com vocês. Veio aqui um testemunho muito gostoso. Eu dei aula, ainda jovem, de adolescente, e aula para criança. Eu dei aula para uma menina chamada Carol, filha do pastor Alex Barbosa, acho que hoje está em Minas, de fora, se estiver enganado. E eu recebi uma cartinha dela. Dizia assim: tio Marquinhos. Dentre várias coisas, né, que a criança lá escreveu, se for falar aqui, vou estar inventando, elogiando, a criança sempre faz isso, assim, te amo, tio. Mas ela devia ter seus 8, 9 anos, não foi palavras soltas, não. Mas o que eu guardo muito no coração é falar, ela disse assim: eu vou guardar o Senhor no meu coração, porque eu aprendi muito, inclusive os livros da Bíblia. Então são atos ou ações, ensinos singelos, que talvez para nós são simples, mas que norteiam a vida de uma criança. E você poder saber, você fez parte do crescimento espiritual, da caminhada espiritual de uma criança. Vamos ser sinceros, meus irmãos, é bom, né? Você saber que, nossa, eu ensinei, eu vi, eu estive ali, né? Aí não tem como não ver uma ação dessa, né? Que a Marta está me batendo a mão na perna do Marcelo. No mínimo, ela foi tia dele um dia, né? É, Marcelo? Uma turminha grande. Brava. Que isso. Louvado seja Deus. Amados, a palavra de Deus diz que aquele que vai e sai chorando, né? Orando, não volta vazio. Ele volta com os seus. Ele sai andando, chorando. Como que diz o Salmo? Estou errado? Oi? Volta com os seus feitos, né? Às vezes a gente está desanimado, né? E a gente veio para cá, semana puxada, não sei.
volta tão desanimado. Mas eu quero que Deus te anime. Quero que você não perca a esperança, a sua fé. Nós vamos ver diversos exemplos na Bíblia, na palavra de Deus. Vários exemplos. Nós vamos ver Bartimeu, cego de nascença. Um homem que, quando ouviu a fama de Jesus, eu creio que despertou nele uma fé. Eu creio que Bartimeu pensou assim: cara, eu já tentei de tudo. Eu vou dar minha última cartada. Minha última chance. Eu vou clamar. Eu vou pedir: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão. E clamou com toda a sua força. Toda a sua força. Era a única saída que ele tinha. Então o que ele fez? A não ser clamar, pedir ao Deus Todo-Poderoso que tem isso em sua vida, que fosse com a sua miséria. Às vezes a gente está sem fé, a gente está tão abatido. E a Bíblia nos mostra que tem pessoas que se encontram assim, com a alma angustiada, desanimada com tudo, principalmente com si mesmo. Às vezes a dificuldade física, até mesmo espiritual, nos faz andar trôpegos, vacilantes, desanimados mesmo. A igreja vira uma rotina na vida do homem, vira um clube, vira um diário de presença de uma classe de alma, onde o que importa é a tia não te dar falta, para que o pai não brigue. Talvez a gente nos vimos assim: eu vou para a igreja para que eu receba uma punição, um puxão de orelha, para que eu não tenha falta. Às vezes nós nos encontramos dessa maneira. E precisa que amigos, como daquele paralítico, peguem a gente e levem até Jesus. E fala assim: cara, não desiste não. Desiste não. É dura, é difícil, a caminhada está sendo difícil, eu sei. Mas não desiste não. Desiste de Jesus não. Às vezes você sofreu alguns desapontamentos comigo, o pastor da tua igreja, por uma fala, por um olhar. Às vezes você sofreu um desapontamento de um presbítero. Mas de Jesus, olha bem, ele nunca te desapontou. E ele merece um coração alegre, um coração dedicado, um coração de adorador. Ele merece. Ele merece. Nós estamos aqui, não é um reflexo da nossa amizade, mas é reflexo de Deus que cuida da gente, que sabe nos abençoar, que conhece e sonda muito bem os nossos corações. Esse é o nosso Deus que é maravilhoso. E caminhar com Ele, perto dEle, conhecendo o nosso Senhor Jesus, nós viveremos, e já temos vivido testemunho de coisas bonitas e grandes que Deus, o nosso Deus poderoso, fez na palavra dele e tem feito aqui na nossa vida. Eu quero que você, nesse instante, repare como Deus tem sido presente na sua vida. Eu quero que Deus nos dê, queridos, olhos espirituais, para que nós percebamos o quanto Deus tem trabalhado, labutado no mundo espiritual para que você caminhe. Isso é fruto de uma vida com Deus. É fruto de uma dedicação maravilhosa com o Senhor, que só vai enxergar quem caminha com Ele. Só vai experimentar uma vida mais profunda quem busca o Senhor, quem se consagra, quem ora,
quem busca nas madrugadas, quem faz propósitos com Ele, quem conhece a sua palavra e a pratica, quem participa de uma célula, quem participa de um culto de oração, quem não falta ao MBD, quem está presente na celebração. Não deixe Satanás te enganar, nem homem nenhum tirar você da presença de Deus, nem você mesmo. Não deixe mentiras como: eu adoro ao Senhor, eu busco ao Senhor, mesmo aqui em casa. Não caia em piadas quando alguém fala assim: eu vou para uma reunião de oração, eu entrei com um propósito, e diz assim: eu não preciso entrar em propósito nenhum, eu não preciso jejuar não. Deus não está querendo o meu sacrifício, mas Deus quer um coração que acredite nele, um coração que se posicione diante dele, um coração que busque incessantemente, que grite talvez como Bartimeu fez, de alguém que talvez como Zaqueu precisou subir na árvore. Você já pensou? Queridos, se Zaqueu não tivesse subido naquela árvore, ele não teria sido visto por Jesus. Aquilo que tinha que acontecer, ele tinha que subir na árvore. E Deus está esperando de nós ações, movimentos, dedicações que nos levem a um nível mais profundo de intimidade. Nós não podemos viver uma vida cristã apática. Você sabe onde você quer chegar? Como cristão? Você sabe quais são as suas armas? Você sabe do que Deus é capaz na sua vida? O poder que há no nome de Jesus, na intervenção que há, quando o Senhor dá ordem aos anjos ao seu respeito. Pois é, querido, só experimenta o sobrenatural de Deus quem tem uma vida com propósito. Só quem tem uma vida com propósito. Agora, aquele que ora só quando vai dormir, aquele que não lê Bíblia e não guarda os mandamentos e não pratica, só lê quando chega aqui na igreja. Você pode até estar salvo, mas você não está experimentando das iguarias do reino. Você tem experimentado das migalhas. Uma vida pobre, uma vida de queixumes, de reclamações, de cansaço espiritual, de fadiga. Que nem o nosso testemunho tem sido luz diante dos homens. Andamos no mundo em trevas, mas a nossa luz não tem brilhado como devia brilhar. O nosso sorriso não transmite alegria. O nosso sorriso transmite luto. O nosso olhar é de desespero, é de engano. E nós temos como os maiores enganados a nós mesmos, quando levamos uma vida rasa diante de Deus, uma vida rasa diante daquele que tudo pode, diante daquele que cuida de nós e tem ricas bênçãos para aquele que o busca, para aquele que o adora em espírito e em verdade.
a refletir sobre a sua vida espiritual com Deus, a refletir os seus sonhos com Deus. Talvez se perguntar qual é o seu sonho hoje, profissionalmente você tem, da sua família você tem, seu sonho de viagem você vai ter, mas o seu sonho como cristão, qual é o seu sonho como cristão? Qual é o seu sonho como cristão? O que você sonha com a sua vida cristã, com a sua carreira, para a sua igreja? A nossa vida, querido, seja de um sonho, sonhar no coração de Deus. Diz um pastor, amigo nosso, que aquele que não sabe onde vai chegar, não chega em lugar nenhum. Você tenha sonhos espirituais, sonhos de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque talvez nós estamos sendo enganados e somos convertidos, cristãos, diante de um mundo tão vazio que nós vivemos. E na verdade temos mais parecido com o mundo do que com Deus. E a nossa voz nunca terminar. O apóstolo João, preocupado com os irmãos, preocupado com os ataques, vis de Satanás, preocupado com os manjares do mundo, preocupado com os homens dentro da igreja, mulheres dentro da igreja, preocupado com aqueles que nos cercam, chama o povo a viver uma vida de devoção ao Senhor. De devoção ao Senhor. Chama o povo a andar na luz, a conhecer o seu Cristo e a viver por Ele, a correr por Ele, a olhar para a eternidade, olhar para a cruz, olhar para o Evangelho, olhar para um homem e para uma mulher de Deus, a desejar os manjares por Ele, a ser cheio do Espírito Santo, e quando abrir a boca, homens e mulheres se converter, a ser ponte, a ser farol, a ser fonte inesgotável de vida e não de morte. João chama homens e mulheres a viver os sonhos que Deus tem para a vida deles. Preocupado com a vida espiritual, João escreve então sua primeira carta à igreja de Cristo, e a todos os seus leitores. E a primeira coisa que João trata, que nós vimos, é que o que ele está falando é verdade e que vale a pena. Eu vivi. O texto que nós falamos, nós conversamos na semana passada, é rico e faz contraposição entre duas situações, duas palavras: trevas e luz. João deixa bem claro a importância de estar na luz, que é Cristo. E aquele que está nas trevas anda perdido.
certo de que todos nós aqui estamos na luz. Eu quero conversar com você sobre os cuidados que devemos ter para darmos na luz. Os cuidados que devemos ter para dar na luz. Você que frequenta uma célula, anote no seu celular. Vai ali atrás, pega uma folha, pega uma caneta. Porque nós receberemos agora orientações importantes para a nossa vida. E a despeito de mim, que sou necessitado, tão quanto você é, eu preciso olhar para essas verdades e falar: ai de mim, miserável que sou, pecador que sou, sustento do Senhor, e usa nesse mundo hostil que nós vivemos. O apóstolo João, sua primeira carta, capítulo 2, 1 João 2, verso 7. Ele vai nos chamar a uma realidade que não é nova, mas é antiga. Quem é que tem irmão? Levanta a mão assim, tem irmão. Você já brigou com seu irmão quando era pequeno? Não? Fala a verdade. Eu briguei muito. Minha mãe disse, ou dizia: vocês parecem, nossa, vou falar, da minha vergonha, vocês parecem dois cachorros. Olha o que minha mãe falava. Nem pensei em falar isso aqui essa noite, mas estou até com vergonha. Eu e meu irmão parecemos dois cachorros. Sabe quando o cachorro chega perto de baixinha no olho, se arrepia todinho, e o bolo, era eu e meu irmão, estava do lado um do outro, já dava aquela arrepiada aqui na crista, já tampava um no outro, o pau quebrado. E o que minha mãe falava? Vocês devem ser unidos. Vocês são irmãos. Vocês devem ser. Só tem vocês dois. Na falta do papai e da mamãe, só tem vocês dois. Diante dessa importância, diante do que João vem falando, que nós somos um em Cristo, que nos une em Cristo, e sabendo, queridos, de que o mundo tenta nos desunir o tempo todo, e que nós somos suscetíveis a todo tipo de raiva, de mágoa, de desacertos, de desencontros, de expectativas que criamos no outro e o outro não nos corresponde. Ele nos apresenta a sua carta, e agora nessa que eu chamo de segunda sessão, ele trata os destinatários de amados. Não vos escrevo novo mandamento, senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. O que ele quer dizer é que esses irmãos já ouviram o que eu ouvia dentro de casa. Esses irmãos já ouviram aquilo que eu já ouvia lá na escolinha da igreja, na IBD. Precisamos amar uns aos outros. Levítico, capítulo 19, verso 18, que foi o que nós lemos na introdução desse culto, dessa celebração. Não é novidade, o Senhor já chama o seu povo a viver unido. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o Deus da aliança, o Deus que vive unido com vocês. Para que vivamos unidos, sem inimigo, sem mágoas. Precisamos estar unidos e sem mágoas,
com Cristo. Precisamos estar animados com Cristo. Precisamos ser amigos de Cristo. Só que isso é tão bom que o apóstolo traz essa verdade tão antiga como uma verdade nova para aqueles que receberam o Evangelho, para que nós possamos, de igual modo, esses irmãos, dar uma avaliada em nossa vida e ver, queridos, como anda o nosso coração quando eu lembro da minha tia, que tantas maldades fez comigo. Como anda o meu coração quando eu lembro de tantos homens e mulheres que me magoaram, que me superaram as minhas expectativas, que soltaram piadas de mau gosto contra mim. Homens que chegaram ao ponto de dizer que eu não tinha um chamado para o ministério pastoral. Como anda o coração do Marquinhos? Como anda o meu coração? Cheio de raiva, de ira, de mágoa. Desanimado porque alguém se colocou como pedra na minha frente. E eu que já andava vacilante, longe da luz, eu andava nas trevas e simplesmente não enxerguei aquela pedra e tropecei mais ainda. E não só mais enxergar, agora eu me encontro no chão. Porque eu estava em trevas. E eu simplesmente tropecei. Porque eu não estava olhando para Cristo. Nós também andamos em amor quando estamos em comunhão com Deus. Andando na luz. Um princípio espiritual básico é que o cristão não consegue se dar bem com o povo do Senhor quando não está em comunhão com o próprio Deus. Eu não consigo ter comunhão, termino o culto, eu vou embora. Eu não participo de célula. Eu entro no culto e saio calado, eu não quero relacionamento. Estava ali atrás e vi um abraço gostoso de duas irmãs, minha vontade de agarrar as duas também. Falei, vamos nos abraçar aqui. Tão gostoso que é. Um abraço. Essa comunhão gostosa. Se nós não estamos em comunhão com Deus, a nossa comunhão com o próximo certamente estará ruim. Como somos todos membros da família do Senhor, devemos amar uns aos outros. É um mandamento antigo que nos leva a uma vida em comunidade, uma vida santa na presença do Senhor. Verso 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ah, queridos, se você nasceu num lar de briga, de inimizade, se você sofreu, não teve carinho de pai, de mãe, se você sofreu, separou do seu marido, se você sofreu na mão da sua esposa, se você não teve carinho nenhum, tenha certeza, se você caminhar na luz, você vai receber todo o amor, todo o carinho, que transformará toda a tristeza e falta de amor que você não teve no ninho, você vai ter nos braços do Senhor. E essa luz, que é Cristo Jesus, vai dissipando, tratando a dor da falta de amor que o teu pai teve com você, que a tua mãe teve com você. O abraço que você esperava de um pai quando você via outro pai abraçando um amigo teu. A falta de um colo da sua mãe. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, mude já a sua atitude e não deixe mais o teu rancor, a falta que você sentiu de um carinho em mim, determinar e controlar a sua vida hoje, os seus traumas hoje.
batizou. E agora esse carinho inunda o seu coração e transborda. E recai sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus irmãos da igreja, sobre os seus colegas de trabalho, sobre os seus vizinhos. E agora é só nadar, abraçar, se deleitar. Porque o Senhor mudou a sua sorte. Um novo mandamento, o Senhor deu um novo significado. Um novo mandamento, amai uns aos outros. O Senhor te deu um novo significado. Se você nunca foi amado, Cristo diz para você: eu te amo. Cristo agora estende o seu amor, como nos é apresentado ao bom samaritano, como o bom samaritano nos apresentou. Cristo nos chama a amar até mesmo os nossos inimigos, Mateus 5. Cristo foi amigo dos publicanos e pecadores. João nos traz algo a observar. Diz que se estamos nele, andamos como ele andou. Não é isso? 1 João 4, verso 6 diz: se estamos nele, precisamos andar como ele andou. Logo, o que se espera do cristão é: viva em unidade. Se você, querido, enterrou alguém, mas o seu coração estava cheio de mágoa, cheio de raiva, se você enterrou alguém achando que essa pessoa te deveu, ficou devendo um carinho para você, uma atenção, e aquilo ainda dói no seu coração, a falta de um pai, a falta de uma mãe, eu quero dizer: ore ao Senhor e peça a cura da sua alma. Que o Senhor cura a alma do homem. Se você enterrou alguém, um irmão, uma tia, com o coração cheio de mágoa, sem falar com essa pessoa, se volte para Cristo hoje, peça perdão. Fala: Cristo, eu não consigo mais falar com essa pessoa, mas eu quero me reconciliar contigo. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se, querido, com o Pai. Se nós queremos andar na luz, nós temos comunhão uns com os outros e amamos uns aos outros. Cristo não quer um relacionamento de domingos, mas Cristo quer um relacionamento 24 horas, todos os dias, uns com os outros. Uns com os outros. Ele nos chama a um relacionamento com Ele e uns com os outros. É assim que Ele quer que a gente viva todos os dias da nossa vida, para que nós possamos refletir a glória dele neste mundo tão hostil, tão difícil que nós vivemos. Para que nós caminhemos na luz, sem sair da luz, com os devidos cuidados, além de nos chamar a viver em comunhão, o Senhor nos chama a observar o inimigo que anda à nossa volta. Forças espirituais que andam à nossa volta, buscando nos tragar. E somente cheio do Espírito Santo nós podemos vencer todo o mal. Precisamos estar cheios do Senhor. O texto bíblico se volta agora, parece que de forma específica, para homens maduros, para jovens, mas na verdade João chama a atenção
de toda a igreja, de uma realidade que muitas vezes nós falamos assim, só de falar me arrepia, eu não quero nem saber disso. Mas, queridos, eu não quero colocar medo, e nem quero dizer que eu sou um fã de demônio. Longe de mim isso. A gente me conhece há um bom tempo, apesar de algumas bastantes experiências que eu tenho, eu também não gosto de ver ninguém demoniado. É triste, mas é uma realidade. É uma realidade. Quanto mais na luz, mais as trevas tentam seduzir. E se existe um inimigo da nossa alma, que a Bíblia nos deixa com tanta claridade, chama-se Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas. E ele tem suas estratégias. Ele tem as suas formas de trabalhar. Ele não vacila. Ele tem uns colegas, uns amigos muito loucos que trabalham para ele. E que tramam, faz de tudo para a gente cair. E se nós não estivermos como jovens, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho, a gente cai. Nós somos seduzidos. E o leão que ruge nos dá uma patada. E a gente fica tão tonto que para levantar dá trabalho. Se é que vai dar para levantar. Nós esquecemos que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades que existem no céu. E tramam, e colocam empecilho, e buscam brechas, e é valente, é bravo, é tinhoso, é mau, usa vidas, usa pessoas, usa objetos, usa comidas sacrificadas, visitam nossas casas, perturbam a nossa vida, tentam nos desencorajar, tentam nos amedrontar. E se possível for enganar muitos. A Bíblia nos dá essa certeza. Mas a Bíblia ela não nos dá detalhes maiores do operar de Satanás. Nós vimos Satanás jogar o endemoniado no fogo, na água. Nós vimos o demônio na pessoa reconhecer Jesus de Nazaré. Mas o desenrolar da história não cessou, continua. E Satanás continua, queridos, levando doenças, tormentos para dentro de casa, leviandades, cegueira espiritual, vida morna com Deus, desânimo, insucesso, preguiça, frieza, toda sorte de mazela na vida daqueles que caminham com o Senhor. O apóstolo João, sabendo dessa verdade, ele não só reconhece a importância de estarmos juntos, mas ele sabe a importância de quando nós estamos cheios da palavra do Senhor. Por isso ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes a palavra, e tendes vencido o maligno. É isso mesmo, queridos. Olhe para a sua casa, consagre a sua vida, consagre ao Senhor a sua família, expulse o mal, mas não aceite
Peça a Deus olhos espirituais. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Peça para o Senhor enviar anjos na sua casa. O Senhor fazer uma varredura. Peça para o Senhor visitar o seu trabalho. E certamente Deus te dará a vitória sobre o inimigo de nossas almas. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor coloque anjos na porta da sua casa, na frente, atrás, em cima, dentro. Anjos guerreiros com espadas desembainhadas na mão. Diferente de Satanás, que tem colegas caídos, o nosso Deus Todo-Poderoso tem anjos que vão em nome do Todo-Poderoso com espadas de fogo, ávidos e prontos a obedecer a ordem de quem os arregimentou e desbarata toda hoste maligna, todo olho invejoso, todo trabalho feito de macumbaria, em esquinas, em matas virgens, em cemitérios, em terreiros, em praias, em cachoeiras. Nada resiste ao poder do Todo-Poderoso. Não importa o tamanho da legião. Quem manda é Ele? Quem sabe Ele? Não é o Todo-Poderoso. O nosso Deus nos chama também a ter cuidado com o mundo. O mundo que nos seduz. A partir do verso 17, João nos chama a não amar o mundo. Assim João escreve que Jesus é o Salvador do mundo. 1 João 4,15. E que pela fé os cristãos podem vencer o mundo. De acordo com João, as características do mundo são desejo, luxúria e soberba. O mundo passa e não conhece a Deus. Ele odeia os crentes. Olha, 1 João 3,13. O mundo odeia os crentes. O mundo passa, é efêmero, não é eterno. O mundo nos oferece luxúria, soberba e desejos ilícitos. O mundo é o lugar em que habitam os falsos profetas, os anticristos e os descrentes. Por fim, o mundo todo é controlado pelo maligno. 1 João 5,19. Mas com um evangelho errado, deturpado, com a teologia rasa, com uma vida que não é exemplo para ninguém, e se possível for, vai enganar a muitos. Assim o povo estava correndo sério risco. Será que hoje nós não corremos riscos com tantas igrejas que são abertas em portas de garagem, em grandes templos, onde muitas vezes o que visam são o lucro, simplesmente o lucro, de montar um CNPJ, de agregar pessoas e recolher as gorduras e os pelos de possíveis ovelhas, pessoas que estão precisando. Pessoas que negam a morte e a ressurreição de Cristo era uma realidade do povo desta época, do primeiro século. Mas hoje o que nós vimos são pessoas que batem no peito e dizem que são cristãs, que falam de Cristo com tamanha desenvoltura e nos transmitem até certa autoridade, mas que no último dia, na última hora, não serão reconhecidos como filhos de Deus. E como que nós
na luz, nos enchendo do Espírito, conhecendo a palavra e pedindo a Deus sabedoria, para que nós possamos reconhecer esses anticristos que tanto tentam nos seduzir. Mas a palavra que eu quero transmitir para vocês essa noite é permanecer. Fiquem firmes. Verso 27. 1 João 2, verso 27. Quanto a nós, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, nos convida essa noite é que eu e você permaneçamos na verdade que foi trazida por instrumentalidade de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e que o mesmo Espírito Santo que habita em vocês, meus irmãos, tem confirmado e tem feito você permanecer, tem feito você viver com o Senhor, tem feito você se alegrar no Senhor, que o Espírito Santo que habita em mim e você tem se revelado a você, tem te fortalecido, tem feito você caminhar. O que o apóstolo João nos chama é permanecer nos rudimentos da fé. Eu vou usar o termo que eu usava no seminário, que nós permaneçamos na nossa Biblinha. Até ouçamos alguns pregadores, mas consulte o Espírito Santo de Deus que habita em você. Abra a sua Bíblia, conheça o seu Senhor, investigue a palavra de Deus, tenha curiosidade na palavra de Deus, pesquise de forma acurada, como Lucas fez, mas não se deixe levar por levianas pregações que a internet nos oferece e que nos engana e faz a gente viver uma fé não no Senhor, mas a fé em pastores, em igrejas, em falsos irmãos, falsas irmãs. O Senhor nos convida a permanecer nele. Que o Senhor nos sustente na sua luz e que nós tenhamos sabedoria para viver na sua luz. Estava vendo essa semana, e o Alexandre falou na célula, eu acho que foi na célula. Vocês viram o IBGE essa semana disse que os cristãos aumentaram o percentual. Éramos 35 milhões, agora somos 47 milhões e meio de cristãos no Brasil. Evangélicos, alguém viu? Cristãos não, evangélicos, né? Alguém viu isso? Alguém viu? Levanta a mão, alguém viu? E aí eu aproveito a pergunta do presbítero Alexandre. Você acha que isso tem feito a diferença? 47 milhões de evangélicos no Brasil, que se dizem evangélicos. Você acha que tem feito a diferença? Agora olha para você mesmo. Você tem feito a diferença aqui na sua igreja? Lá na sua casa, no seu trabalho, na sua academia, na rua? Queridos, Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Esaú ficou bolado com Jacó. É isso mesmo, não estou enganado? A história é essa, Ué.
que Jacó fez? Meteu o pé, não foi? Ele foi lá para onde? Lá para a casa de Jetro, seu tio, não é isso, queridos? Aí, o que ele fez? Ele não quis encarar o perdão, ele não quis encarar a reconciliação, ele meteu o pé. Quantos de nós fazemos isso? Meu amigo, é o seguinte, eu não tenho mais raiva dele, eu não tenho mais raiva dela, ela está morando lá mesmo em São Paulo, deixa ela para lá, eu não vou me reconciliar, afinal de contas, foi ela que me ofendeu, mas você já pegou que você ficou com raiva, você quis matar, você desejou mal, você não quer vir. E estava tudo muito bem para Jacó. Jacó ficou rico, gente. Nossa, mas Jacó ficou rico demais. Mas para que Jacó prosseguisse, sendo luz, ele precisava resolver algo que ficou em outra cidade. Reconciliar com Esaú. E ele voltou. Preparou todo um cenário. Mandou seus filhos na frente, mandou presentes. Mandou presentes. E aí quando chegou perto de Esaú, cheio de, com cuidado, porque uma reconciliação, a gente não leva pedras, a gente só leva o coração para receber e para dar o perdão. Você sabia disso? Uma reconciliação não fica ali acusando, mas resolve-se aquela situação com o perdão. E agora a gente vive patente. Queridos, reconcilie-te hoje. Se você hoje tem alguém que você guarda mágoa, guarda rancor, reconcilie-te hoje. Senão, diferente de Jacó, seu nome nem está escrito no livro da vida. O tempo de reconciliar hoje. Volte para o Senhor hoje. O Senhor nos chama a observar esse mundo. Observe como tem sido o teu caminhar, como tem sido a sua vida com Deus. Se você tem parecido mais com esse mundo, se você tem sido mais alcançado pelas trevas do que pela luz, e que a sua vida seja uma vida cheia do Senhor, um crente com pedigree, sabe? Quem gosta de cachorro, de animal, né? Quem tem sua velhinha em casa aqui? Alguém tem sua velhinha em casa? Quem tem sua velhinha em casa? Quem tem a sua velhinha em casa? Fala aí, não é legal? Enquanto tem o tal do pedigree, não é isso? Você tem aquele pedigree, não é legal? O cachorro. O caramelo também é legal, convenhamos. O caramelo é um barato, né? Aquele caramelo é o pedigree mais nato que tem na face da terra, o tal do caramelo. Acha que o caramelo não tem pedigree, ele é puro, é raça boa, né? É o tal do caramelo. Nós precisamos ser crentes de pedigree, puro, purinho. Nem estou chamando de cachorro, não, tá? Não é o pastor, chamando de cachorro, mas nós precisamos, sabe, ser crente autêntico, ter a chancela do Espírito Santo no nosso coração. Sejamos reconhecidos e que vivamos na luz que é Cristo Jesus. Deus tem uma semana de vitória, uma semana de reparo. Repense a rota que você está levando. Pastor, mas minha vida está tranquila, eu tenho uma vida tranquila. Pô, show, sensacional. Mas repense a rota. Repense, eu tenho que orar mais. Eu não tenho murmurado muito, eu não tenho prazer, eu vou para a igreja, mas minha vontade é acabar logo, pastor. O pastor está falando desde 7h40, já está quase 1 hora falando. Você já olhou para o relógio quantas vezes? Está doido para ir para a Adilídia? Doido para comer aquele macarrão que sobrou, aquele frango que comprou ali na garagem? Doido para ir embora, para comer. Querido, Deus está falando contigo. Você tem anotado. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu falei nas 2 células. Ouça o sermão. Hoje, a
mesa de som está quebrada. Mas o sermão é tão importante para que a gente participe da célula, que a Luísa deu um jeito dela ali, botou o celular dela, o senhor Alexandre levantou, substituiu. Por quê? Porque a gente precisa ouvir o sermão. E deixa Deus fala comigo. Pastor Marcos sobe lá, bem encaminhado, cabelo tão cortado, as unhas grandes para fazer, mas deixa ele. Usa a vida dele, fala comigo. Olha mais para o meu coração, Deus. Será que não sou eu o problema? Mas fala comigo. E aí chega na célula, querido, falando o que Deus falou no teu coração, vivendo Deus. O que Deus falou no seu coração quando Oswaldo falar isso que já. Oswaldo, peraí, deixa eu falar, Oswaldo, meu irmão. Fala o que Deus tem falado no seu coração. Transmita. Viva os sonhos de Deus. Deus tem coisas grandes para você, não um jargão pentecostal, não. É uma realidade bíblica. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Basta você buscar. E essa busca do relacionamento com Ele. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu quero que você fique sentado mesmo, não precisa nem se levantar. Mesmo sentado, feche seus olhos, aqui em sua fronte. Deus querido, obrigado, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações hoje. Ó Deus, que a gente leve a Tua palavra para casa, guardada no nosso coração, que venhamos revê-la, venhamos pensar nela novamente e aplicá-la em nossas vidas. Como eu estava falando, ó Deus, eu preciso rever minha rota. Eu tenho certeza que todos nós precisamos rever a nossa rota. O que eu tenho vivido para Cristo? Como tem sido o meu compromisso? Que nós saibamos, ó Deus, que o nosso compromisso contigo, o meu compromisso contigo, fará toda a diferença na minha vida. O meu relacionamento contigo, ó Deus, refletirá no meu relacionamento com o cônjuge, com meus filhos, com o meu vizinho. O meu relacionamento contigo vai tirar a soberba, o orgulho, e vai me fazer, vai me levar a reconciliar com aquela pessoa que eu odeio tanto. O Senhor vai tirar da minha mão. O Senhor vai me levar aos seus pés, pedindo perdão, porque eu tive raiva, ódio, mágoa. Porque eu falei que eu não quero ver nem mais pintado de ouro na minha frente. Porque eu falei que aquela pessoa é falsa. Como se eu fosse o melhor. Não deixe, ó Deus, o nosso coração irado. Só faz mal para a gente. Nos ajude, Senhor, a viver neste mundo mais para Ti e não comermos dos manjares desse mundo. Que o Senhor nos firme na rocha que é Cristo. Que o Senhor não deixe a gente perder a nossa fé. Não deixe os nossos lábios se calarem, ó Deus, para glorificar o Seu nome, para pedir perdão pelos nossos pecados, porque quando o salmista disse que quando ele se calou, os seus ossos envelheceram, ó Deus. Ah, Pai, eu creio, Deus, que quando a gente se cala e não confessa o pecado, nós temos doenças terríveis, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Salva-nos, ó Deus, purifica-nos, limpa-nos a cada dia, em nome de Jesus. Dá-nos uma mente segundo a Tua. Fica conosco, abençoa o Teu povo, nos dê uma semana em paz, de vitória na Tua presença. Guarda-nos, ó Senhor, e cerca-nos, ó Pai, com o Teu poder, o amor maravilhoso do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a graça excelsa de Cristo Jesus repouse sobre a sua cabeça e te dê a paz, a sabedoria, a direção do bem do alto.
O Espírito Santo alegra o teu coração. O Espírito Santo te guia. Que ele seja o seu melhor amigo. Não somente hoje, mas para todo sempre.